Entrevista. O jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa que utiliza alavancas e pressões para derrubar, dominar e submeter o oponente. Segundo alguns historiadores, este esporte nasceu na Índia e era praticado por monges budistas. Com a expansão do budismo, o jiu-jitsu percorreu o Sudeste Asiático, a China e finalmente chegou ao Japão, onde desenvolveu-se e popularizou-se. No Japão, para diferenciar do antigo jiu-jitsu, foi usado o termo judô, quando Jigoro Kano desenvolveu um método esportivo, reunindo as técnicas menos perigosas no jiu-jitsu. De lá para cá, muita coisa aconteceu e, mais recentemente, a arte marcial tomou conta do mundo inteiro, em especial do Brasil, que desenvolveu uma forma única de praticar o esporte. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade o professor Jorge Noronha. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Jorge Noronha tem um apelido aí, acho que fica mais fácil o pessoal conhecer o Jorge pelo apelido de Pico, já há muitos anos muito trabalhando dentro desse esporte aqui em Andradas, né, Jorge? E as pessoas já te reconhecem, já valorizam o seu trabalho. Eu mesmo sou um admirador seu, conheço sua trajetória e quero que você seja realmente bem-vindo nessa entrevista para a gente falar um pouquinho sobre esse esporte, viu, Jorge? Muito obrigado. Estou na modalidade há 18 anos, sou faixa preta, praticante, atleta, dou aulas aqui em Andradas. E eu que agradeço novamente. Agora, Jorge, aqui no Brasil, o jiu-jitsu realmente ele chegou de uma forma diferente, né? A gente ainda leu um pouquinho sobre a história da origem do jiu-jitsu. Existem algumas divergências. Na fonte que eu achei diz que surgiu na Índia, mas tem outros autores que acreditam que surgiu em outros lugares, mas independente de onde surgiu, o importante é que o jiu-jitsu ele se popularizou e no Brasil ele se popularizou ainda mais. Isso, na verdade, o jiu-jitsu ele foi criado pelo Hélio Gracie e, como você já disse, ele era uma pessoa muito fraca, então ele desenvolveu o que hoje a gente chamamos de jiu-jitsu, porque não usa nenhum tipo de força, somente a técnica, e usa a mesma técnica do adversário contra ele mesmo, né? E o jiu-jitsu hoje, não somente no Brasil, mas como em todo o mundo, ele é bem procurado, ele está sendo bem desenvolvido. A gente pode, por algumas pesquisas realizadas nas confederações, existem hoje, 857 academias registradas. E no total de 56 países. Então a gente pode ver que ele está sendo bem procurado e cada dia que passa ele desenvolve bastante. Agora, Jorge, a gente está acostumado, por exemplo, a ver a luta em pé. Você vai assistir uma luta de karatê, existem os golpes e é algo que as pessoas entendem de uma forma melhor. No caso do jiu-jitsu, a gente percebe o pessoal muitas vezes caído no chão e se engalfinhando, né? Como é que é a luta? Qual que é o objetivo do jiu-jitsu ali no tatame? Na verdade, esse jiu-jitsu que a gente pratica, ele é o jiu-jitsu esportivo, que a maioria está acostumada a ver. E ele começa em pé, mas nunca termina em pé, é muito difícil, porque existem pontuações. Tipo, ele começa em pé e tem as quedas. Cada queda são 2 pontos e sempre a luta vai para o chão. Tipo, na minha categoria, na minha faixa, são 10 minutos de luta. Então ela só termina antes dos 10 minutos se alguém for finalizado. Então existem muitas pontuações. Então sempre a luta vai para o chão. Mas também existe outros treinamentos que são para o MMA, que treina a parte de combate em pé também. Soco, chute, a defesa pessoal trabalha bastante. E o jiu-jitsu, ela tem essa parte? Tem essa parte, sim. De soco e chute? Tem a parte específica que a gente treina para combate, que é o treinamento de defesa pessoal e treinamento para MMA. Mas normalmente você está acostumado a ver o jiu-jitsu esportivo. Essa parte são partes específicas que são dentro da modalidade, que a gente aperfeiçoou também. Agora, por exemplo, no judô, quando tem um golpe perfeito, é o ippon, acaba a luta. No jiu-jitsu não tem isso, não.
O golpe perfeito do jiu-jitsu é a finalização. São várias chaves, tanto chave de braço, como estrangulamento, chave de perna. Elas sim terminam a luta. Somente se o adversário bater, entregar a luta, se render, a luta termina. Senão ela vai até o final e daí são contadas por pontos, né? Agora, a filosofia do jiu-jitsu, como toda a filosofia de lutas orientais, Jorge, é uma filosofia de paz. De paz. Né? O atleta que se condiciona fisicamente, psicologicamente, né? E que aprende essa arte, normalmente ele não quer saber de briga. Quando surge alguém querendo brigar, ele é o primeiro a falar, não vamos brigar. Por que no Brasil, por alguns anos, aconteceu de muitas gangues de jiu-jitsu terem sujando o nome do esporte, podemos dizer assim? Na verdade, nessa época, foi quando começou a desenvolver o jiu-jitsu. O pessoal não estava acostumado com a arte. Daí o que aconteceu? O Hélio Gracie, ele saía nas praias do Rio de Janeiro para divulgar a modalidade, ele desafiava os adversários. Daí não era nome versus nome, era modalidade versus modalidade. Daí foi onde que o pessoal das modalidades adversárias não estavam acostumado e não tinha o costume de entregar a luta. Onde machucava muita gente. Isso no começo defamou o juiz, todo mundo dizia que era um esporte violento, e começou a sair as gangues no Rio de Janeiro chamados Pit Boys, e onde eles pegavam e saíam pra rua, achavam que treinavam, na verdade não treinava nada, né? E para usar como violência. Eu, no meu caso, quando eu comecei a treinar, a gente ouvia muito isso, que o esporte era um esporte violento. Às vezes até hoje o pessoal está se conscientizando mais, mas no meu caso, com os meus alunos, se houver um caso de violência fora do tatame, ou algum aluno pratica a modalidade fora das dependências, sem o acompanhamento de um professor ou instrutor, ele será cortado até mesmo do quadro de alunos, das aulas. Interessante, você disse que está no esporte há 18 anos? Isso. Quer dizer que hoje ainda tem um pouquinho de dúvida, o pessoal ainda tem um certo pé atrás, digamos assim? Isso, ainda tem sim. A gente ouve muito pais de alunos ou pessoas que são leigas no assunto, até hoje questionam, perguntam se realmente é um esporte violento, e eu costumo dizer que violência não há nenhuma. A pessoa que faz a violência, né? O esporte, ele é um esporte que machuca bem menos que o próprio futebol. Lesões sempre existem em qualquer modalidade, em qualquer esporte, mas quem realmente faz o esporte se tornar um esporte violento, que defama, são as próprias pessoas. Isso a gente, infelizmente, tem em todo lugar, né? Exatamente, e o esporte, o jiu-jitsu, como todos os outros, ele inclusive serve para ajudar a pessoa a mudar de vida. Isso, eu costumo dizer que o jiu-jitsu, ele é uma porta para uma nova vida, né? Uma porta de esperança para um novo sentido. A gente conscientiza bastante as pessoas que praticam a modalidade através da disciplina, do autocontrole, do respeito ao próximo, do companheirismo, e a gente trabalha bastante o assunto de conscientizar sobre a cidadania. Através da modalidade, a gente engloba vários assuntos que levam a pessoa a ser um cidadão mais consciente, né? Muito bom. Nós estamos conversando com o Jorge Noronha. Ele está aqui para falar um pouco sobre o jiu-jitsu, um esporte que ele pratica há muitos anos, que ele domina, é professor, é faixa preta e desenvolve inclusive um projeto social aqui em Andradas, junto a pessoas menos beneficiadas, né? Pessoas carentes também, além de outros atletas de todas as classes sociais do nosso município. Jorge, eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade, dizer que foi muito proveitoso esse esclarecimento, e deixar o microfone para você também, se ainda tiver alguma questão que você queira falar sobre esse esporte que eu não tenha perguntado. Por favor, Jorge, fique à vontade. Sandro, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder estar divulgando mais a nossa arte, e a única coisa que eu queria falar é sobre os benefícios dele para a saúde, que a gente não
Não tô comentou também. Pode falar. O jiu-jitsu, eu costumo falar que ele ajuda muito ao aumento da autoestima, autoconfiança, desenvolve o caráter, trabalha e define o corpo. Ele também acelera muito o metabolismo, aumenta a resistência do organismo, melhora a capacidade cardiovascular e respiratória. Também costumo dizer que ele diminui o estresse e aumenta muito bem o bem-estar. Isso ocorre porque no cérebro, quando a gente pratica alguma atividade física, ele libera um hormônio chamado endorfina. Isso durante e após todas as atividades. Esse hormônio regula a emoção e a percepção da dor, relaxando e trazendo bem-estar ao praticante. Melhora a capacidade cardiovascular e trabalha muito a respiração e faz muito bem ao coração. Por isso, ele é bastante indicado para qualquer idade. Não tem classe, a gente costuma treinar a criança desde os 4 anos, não tem final de idade, e tanto para homem quanto para mulher. Como a gente já disse no início, ele não usa força alguma. Então ele é bastante procurado não somente por homens, mas para as mulheres, porque ele é eficiente na defesa pessoal, né? Exato. A partir de o quê? 5, 6 anos? Eu tenho aluno desde os 4 anos. Mas é indicado que a criança comece a treinar a partir dos 5 anos. Muito interessante. Você também tem sua página no Facebook, se alguém quiser te procurar, né? Isso. Quem quiser me procurar, pode me procurar pessoalmente como Jorge Noronha no Facebook. Lá tem todos os meus contatos, telefone, e-mail, tem tudo. É só entrar em contato que terá mais informações. Ok, Jorge. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Acompanho também seu trabalho na Igreja Católica. Acho muito interessante. Isso. Muito obrigado, Sandro. Eu que agradeço a oportunidade. E tenham todos um bom dia. Jornal da Cidade.